Olá, gente! Vamos hoje para a última parte deste capítulo, que é um capítulo bem longo, porque ele é um capítulo bem importante. E agora nós vamos falar um pouco a respeito do que o Gottman chama o kit de resultados de Gottman, né? Curando feridas e mágoas do passado. Depois que vocês se familiarizarem com os encontros do Estado da União, recomendo que utilizem o processo para revisitar incidentes lamentáveis ocorridos no passado que ainda somam o relacionamento. Ou seja, os 3 vídeos anteriores, falei sobre o afinar, parte de quem escuta, parte de quem fala, e depois a respeito de negociação de uma solução, ok? O que o Gottman está falando aqui? Bom, façam isso várias vezes. Comecem fazendo isso por temas mais simples, para vocês irem pegando cancha aí, ou apenas ouvir e compreender, apenas falar e ser compreendido, né? Estabelecer um clima positivo entre o casal, conseguir negociar com o outro. Quando vocês tiverem craques nisso, todo casal, todo casamento de longa data, ou todo relacionamento de longa data, sempre tem aquelas nhaca, né? Aquelas caquinhas que ficam pelo caminho e que vira e mexe assombram a gente. Todo mundo tem, tá? A gente tem a nossa vida pessoal, por que o nosso casamento não ia ter, né? Então, assim, o que ele tá falando é, depois que vocês ficarem experientes, tá na hora de pegar e mexer nessa caca. Tá na hora de ir lá e limpar o galinheiro. E ele tá sujo, ok? Muito bem. Não usem esse kit de recuperação antes de adquirir uma certa distância emocional do incidente e de conseguir discuti-lo sem voltar a ele. O que ele tá querendo dizer com isso? Muito comum as pessoas vão discutir sobre algo do passado e o que elas fazem? Elas voltam. O que significa voltar? Não é que você volta no tempo, né? Time machine, volta. Mas é que você evoca de novo dentro de ti as mesmas emoções do mesmo jeito e você passa a viver o incidente como se ele estivesse acontecendo naquele momento. Ok? Se você ainda não consegue ter um certo distanciamento para conseguir conversar, é melhor que você não entre. Por quê? Porque senão vai dar caca de novo. Tá? Então você está indo limpar o galinheiro e você foi com um balde de areia em vez de com um balde de água, você vai jogar um monte de areia lá e vai piorar ainda mais a situação. Estão me entendendo? Gente, isso é muito importante. Muito mais vale... Eu me lembro de uma vez que eu estava atendendo um casal e a esposa falou assim, eu ainda não estou pronta para falar sobre isso. E foi a melhor coisa que ela fez. Porque quando a gente não está pronto, a gente não está pronto. Não está pronto não é pecado. Agora, quando a gente força a barra, né? E se mete a falar de uma coisa que a gente não está dando conta, nós vamos fazer alguma nhaca. E aí a gente não pode necessariamente culpar o cônjuge, porque provavelmente a gente vai falar o que não deve, daí vai escutar o que não quer e por aí vai, tá? Então, fiquem bem cientes disso. Muito bem, vamos lá. Ok. Passo número 1. Relembrem e nomeiem as emoções em voz alta. Enquanto locutores, lembram lá? 2, 3 vídeos atrás. O locutor e o ouvinte. Descrevam todos os sentimentos que vivenciaram durante o incidente. Não fale sobre por que reagiram de uma determinada maneira. E não façam comentários sobre os sentimentos do outro. Ok? Então, no primeiro momento, emoções. Eu me senti assim em relação àquilo. Eu me senti assado em relação àquele outro. Aquilo que aconteceu me fez sentir assim. Aquilo que você disse me fez sentir assado. Tá? Ok? Isso é bem importante. Eu me senti de tal forma por causa de tal coisa. Ok? Sem estar julgando o outro. Sem estar querendo dizer como o outro está se sentindo. Você se sentiu assim e daí você falou aquilo para fazer eu me sentir assado. Não. Esse é o tipo de fala que não ajuda. Ok? Passo 2. Discutam a sua realidade subjetiva. Reconheçam que a sua experiência não é igual ao do cônjuge. Só porque eu estou sentindo algo não quer dizer que você tem que sentir o mesmo algo. Estão me entendendo? Isso parece meio bobeira, mas é o que a gente mais vê em consultório. Não debatam os fatos. Porque o que é fato para mim não é fato para você. Às vezes, né, a pessoa pegou, virou o rosto. E isso, para o outro, é um fato concreto de que ele estava olhando para aquela guria ou de que ela estava olhando para aquele cara e quando a pessoa, na verdade, simplesmente virou a cabeça e nem sequer viu que tinha alguém lá, né? Então, esses fatos, eles só são fatos para nós, tá? Revezem-se na tarefa de dizer como cada um percebeu a situação.
o que necessitavam do cônjuge para evitar um incidente lamentável, tá? Então, como é que eu vivi essa situação? Eu vivi assim. Como é que você? Eu vivi assado. Tá, então você está me dizendo que você viveu essa situação desse jeito. Ok. E eu, né? Papel de ouvinte e interlocutor, papel de quem escuta e a ideia de compreensão. Eu tento compreender como é que foi essa situação para o outro, tá? Quando forem os locutores, lembre-se de descrever essas necessidades em forma de desejos positivos. Eu precisava que você tivesse. E falem sobre todas elas, mesmo que em retrospectiva pareçam bobas ou contraditórias. Então, eu queria tal coisa de ti. Eu gostaria que você tivesse olhado para mim, pegando o mesmo exemplo. Gostaria que você tivesse olhado para mim e conversado comigo. Ok? E o outro vai falar, então tá, então o que você está querendo é que eu vire e fale contigo, em vez de ficar olhando. Ok? Aqui a gente não entra na questão de se eu posso ou não posso, tá certo ou não tá certo fazer isso, você está exigindo menos ou muito de mim, não é essa a ideia ainda, tá? É só para eu saber. Compreensão. Passo 3. Identifiquem o gatilho profundo. O que os irritou quando o conflito ocorreu? Geralmente os gatilhos são fraquezas que perduram desde a infância. As mais comuns são sentir-se excluído, manipulado, vulnerável, acusado falsamente, julgado, desrespeitado ou inseguro. Então aqui a ideia é, isto daqui me irritou desta forma, eu me senti excluído. E quando eu fico excluído, quando me percebo excluído, eu fico com raiva de você. Ou eu fico me sentindo vulnerável, ou desrespeitado, enfim, né? E isso tem, geralmente, com coisas da nossa infância. Aonde, por exemplo, sei lá, a pessoa ia no clube com um pai ou com uma mãe, e eles queriam muito que o pai e a mãe vissem eles fazendo lá alguma coisa, mergulhando na piscina, jogando bola. Aí o pai e a mãe ficavam, né, tipo, viajando na maionese, vendo outras coisas, lendo livro, e a pessoa não se sentia vista quando ela era criança. Ela revive esse tipo de situação num relacionamento em que, por exemplo, tá lá numa mesa com um monte de gente, e o esposo, a esposa, tá lá olhando pro outro lado em vez de olhar para as pessoas. Tá? Isto é muito importante. Né? Muitas pessoas sentem medo de fazer essa exposição porque temem que o outro vai usar isso contra elas. Gente, se o outro usar isso contra você, ótimo. Você tem a certeza absoluta de que o que você tem que fazer é catar as suas coisas e sair o mais cedo possível da relação. Porque se você expõe a tua fragilidade a alguém que usa isso contra você, usa isso pra te ferir, pra te jogar na cara, pra te sacanear, pra te fazer se sentir mal, vazem. Isso não vai ser bom pra vocês. Isso não vai fazer... Isso não é uma relação saudável, vamos dizer assim. Tá entendendo? E se você faz isso com as outras pessoas, é a mesma coisa. Agora, aqui também vale um adendo que é assim... usar isso contra é algo que fica muito sutil. Então, muitas vezes, a pessoa diz algo que está adequado, como, por exemplo, veja, eu sei que você está se sentindo assim porque você me disse que teu pai e tua mãe te excluíram quando você era pequena. Eu entendo e eu tô aqui do teu lado, mas eu quero que você entenda que eu não tô agora fazendo isso, eu não tô querendo te excluir. Isto, por exemplo, não é uma coisa, não é um comportamento de quem está jogando contra você. A pessoa está expondo, sim, algo que você trouxe, mas esse exemplo que eu acabei de dar não é de uma forma tóxica, vamos dizer, palavra que está na moda, né? Não é de uma forma abusiva. A pessoa está dizendo isso. Tu tá entendendo? Então é muito importante a gente conseguir se abrir e conseguir ouvir isso do outro também, porque é assim que a gente consegue ter uma noção do que realmente está acontecendo, o que realmente está pegando, aonde é que eu realmente estou cutucando, mesmo sem saber. Eu nem sabia que essa pessoa teve um problema lá com o pai e com a mãe na infância, como é que eu ia saber disso? Agora eu sei onde é que eu estou cutucando. Então eu sei que o problema não é olhar para o lado, o problema é como essa pessoa se sente quando isso acontece. E eu posso evitar isso. Estão me entendendo? Ok. Recontem a história desses gatilhos. Expliquem de onde vêm esses gatilhos. Né? Em silêncio, acesse a sua autobiografia e parem em uma página que ilustre o mesmo conjunto de sentimentos. Descreva o gatilho e a sua causa. Talvez da infância ou até mesmo de um relacionamento anterior. Né? Quando vocês forem os locutores, percebam que as respostas do cônjuge a cada experiência podem ser diferentes de como vocês se sentiriam nas mesmas circunstâncias. Não critiquem ninguém. Desculpe, não critiquem nem sugiram uma maneira melhor, né? Então veja, o que às vezes para mim é um trauma, né, muito difícil, para o meu cônjuge, que às vezes passou pela mesma situação muito parecida,
nem percebeu. Eu passei, não, nossa, tipo, não sabia que essa pessoa se sentia assim por causa disso, uma coisa tão normal, né? Sei lá. Ah, eu ia pro campo de futebol, meu pai não ficava prestando atenção em mim, mas dane-se, eu gostava de jogar bola com meus amigos. Não era importante para mim, meu pai e minha mãe ficar me olhando. Percebe? Então, a maneira pela qual cada um de nós lida com a situação, ela é muito importante, porque é isso que vai determinar o que é traumático ou não. Não são os eventos por si só que são traumáticos, é a nossa interpretação deles, tá? Então é importante a gente ver como é que o outro também se sente com isso, ok? Passo 5. Assumam responsabilidades pelas suas atitudes e peçam desculpas. Inventar desculpas para sua parcela de culpa no conflito atual ou diminuir a sua culpa por causa da sua história não vai dar certo. Admitam suas participações. Algumas atitudes comuns que as pessoas reconhecem são ser muito sensível, crítico ou defensivo, fazer papel de Martin e não escutar. Depois de assumirem a responsabilidade, peçam desculpas ao outro por seus comportamentos negativos conectados a essas atitudes. Além disso, tentem descrever ao cônjuge em uma frase ou duas o papel que vocês tiveram no incidente lamentável. O cônjuge deve fazer o mesmo, tá? Então, aqui a ideia, o que é? Bom, já que eu fiz Nhaca, que tem toda essa história, ok, eu tô assumindo minha parte nessa história, tá? Que nem ele fala aqui, né? A gente não deixa isso barato, a gente não fica inventando desculpa, a gente não fica botando a culpa no outro, a gente assume a nossa culpa. Sim, isto fui eu que fiz. Tem essa parte da minha história e é difícil por causa disso, eu quero que você saiba disso, mas mesmo assim, eu fiz isto. Isso daqui, essa coisa de trazer a nossa história, gente, não é para nos desculpar, tá? Não é para justificar, é para o outro entender com quem está lidando. E isso gera confiança, tá? E foi como eu disse acho que no vídeo anterior, né? Muitas vezes isso, inclusive, pode levar, sim, a uma separação. Agora, a separação com base nisso é muito mais saudável do que um casamento embasado em fantasia, certo? Ok. Passo 6. Descubram como fazer com que seja melhor na próxima vez. Então, use essa nova compreensão de por que o incidente infeliz aconteceu para conversar sobre como cada um pode melhorar a situação caso ela se repita. Os casais com os quais trabalhei que dominam a técnica vivenciam um aumento significativo da métrica da confiança. Quando as diferenças aparecem, sabem ser honestos e gentis quanto aos seus pontos de vista e se viram um para outro com carinho. Depois que vocês se acostumarem aos encontros semanais para processar diferenças passadas, a abordagem vai parecer menos artificial. Então, o que ele está falando aqui? Depois que a gente faz tudo isso, só depois disso tudo, é que a gente negocia alguma coisa. De novo, eu já falei nos outros vídeos e repito aqui de novo. Primeiro, compreensão. Compreensão, 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 resolução. O que as pessoas geralmente querem é o oposto. É resolução sem não entender nada. O que isso significa em termos emocionais? Eu quero que você mandar no outro. Isso não funciona. Isso acaba com a confiança. Todo o trabalho do Gottman mostra exatamente isso. Quando a gente quer impor coisas aos outros, a gente mina, a gente destrói a confiança. Tá? Então, compreensão, 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 compreensão. A hora que nós dois nos entendemos e que o clima baixou um pouco, aí a gente começa a pensar em soluções. Ok? Ele fala aqui que tem uma questão que ela é bem importante de trazer, tá? E assim, também, né? Vocês viram que ele falou semanal. Então, o que ele tá dando aqui como dica? Façam isso toda semana. Para qualquer coisa, gente. Porque o importante aqui não é se vocês vão ou não resolver um grande conflito. O que importa aqui com esses exercícios todos, né? É se no fim vocês vão conseguir fazer duas coisas. Uma, conseguir se abrir de uma forma mais honesta um com o outro. E às vezes até consigo mesmo. Porque às vezes a gente nega pro outro só porque a gente tem dificuldade de negar para nós mesmos. E dois, se vocês vão conseguir aproveitar e curtir esse processo. Porque quanto mais esse processo acontece, mais a gente quer que ele aconteça. Porque ele é gostoso. Ele às vezes dói, mas ele é muito bom. Porque ele gera força de verdade pro casal. Tá? E aqui ele fala de uma exceção. Essa abordagem sozinha não cura casais sofrendo de infidelidade sexual. Apesar de outras formas de traição serem tão ruins quanto as ideias errôneas que nossa cultura tem sobre casos de adultério e nosso desconforto geral com as questões de sexualidade, fazem com que a cura dessa fissura necessite de atenção especial e de tratamento adicional e específico. Então vejam, o Gottman, como você já sabe, eu já falei aqui várias vezes, o conceito de traição e de confiança dele é muito amplo e é muito interessante por causa disso.
Agora, quando nós temos de fato uma traição sexual, quando tem um envolvimento de um terceiro, isso daqui mexe em muitas coisas que são muito arraigadas em nós culturalmente, né? Essa ideia de casal, por exemplo, de que vai ser eu e você, é uma ideia que remonta, nossa, a milhares de anos atrás, tá? Então essas concepções, como elas são muito fortes em nós, e como elas também falam de coisas de muita intimidade, por exemplo, infidelidade sexual, a pessoa ela não está apenas trocando palavras, ela está trocando saliva, ela está trocando, né, com o corpo com outra pessoa. E essa intimidade que ele teve com outra pessoa é uma intimidade do casal, né? Então, assim, esse tipo de traição, esse tipo de ferida, é um tipo de ferida que geralmente é mais interessante de ser curada com auxílio profissional. É isso que ele está querendo dizer, tá? E se você tem esse tipo de ferida na sua vida, eu realmente digo para você, procure ajuda profissional, ok? Gente, acabamos esse capítulo, tá? E logo, semana que vem, tem um novo. Tchau, tchau!